Oi, bom dia. Meu nome é Ariane, eu tenho 39 anos e esse é o meu canal, o canal Ariane Vivendo com a Síndrome do Pânico. O objetivo desse canal, resolvi montar esse canal porque eu gostaria de alguma forma ajudar as pessoas que passam pelo mesmo que eu estou passando e com isso poder de alguma forma informar, esclarecer coisas que acontecem pela visão de quem passa, porque por visão de médicos, né, a visão clínica, a gente já tem vários vídeos de médicos explicando sobre muito bem, né, mas acredito que a visão de quem realmente passa o que está acontecendo, de sentir na pele, né? Acredito que não tenha muitas pessoas que expõem, né, isso para ajudar quem passa. Eu, pelo menos, me desculpa até se eu estiver sendo, assim, sou um pouco leiga nisso de vídeos assim, mas eu nunca vi. Eu, como espectadora, nunca vi. Espectadora de canais e tal, eu nunca vi. Então, de alguma forma, eu quero estar ajudando quem passa por isso, informando, mostrando um pouquinho do meu dia a dia, um pouquinho de como é morar sozinha e ter a síndrome do pânico, que eu já tenho há algum tempo. E, então eu vou começar falando um pouquinho de como a síndrome entrou na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que não tinha tempo ruim pra mim. Eu trabalhava, eu saía, eu me divertia, eu sempre fui uma pessoa alegre, sempre fui uma pessoa assim. No início era um pouco tímida, depois eu fui começando a me soltar mais, né? Conforme fui ficando mais velha e tal, fui, né, me desenvolvendo mais, vamos dizer assim. E eu trabalhei numa rede de farmácias, trabalhei no balcão e tal. Foi um período muito gostoso da minha vida, mas do penúltimo para o último ano que eu trabalhei lá, foi assim, vamos dizer, o pontapé inicial para eu adquirir a síndrome do pânico. Porque aconteceram algumas coisas lá que foram me desmotivando, foram me deixando assim, até acredito eu que um pouco depressiva. Eu nunca tive depressão na minha vida, mas acredito que a partir dali eu acabei adquirindo depressão também. E com a depressão veio a síndrome do pânico, né? Medo de sair, não podia ficar em lugares, né, com muita gente que eu passava mal, cheguei até a desmaiar. Era uma situação muito, 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 muito complicada. Então, até eu passar com o primeiro médico, com o primeiro psicólogo e tal, começar o tratamento, eu não sabia direito o que era aquilo. Eu achava que eu tinha algum problema muito, muito assim, não sei, não que não seja, esse problema não seja sério, né, mas eu achava que era alguma coisa no físico, eu não imaginava que fosse no mental, né. E aí o tempo foi passando, até que eu fui no primeiro médico, mas antes disso passei por algumas situações muito difíceis. Por isso que eu digo, quem tem uma pessoa dentro de casa com síndrome do pânico, tendo ou parecidos ou iguais os sintomas que eu tenho, que eu tive no passado, que foram até piores do que agora, gente, procurem entender, sabe? Se vocês ainda não têm alguma informação, busquem com médicos, acompanhem, porque
tive um período muito difícil da minha vida, que a pessoa que estava do meu lado, eu fui casada por 15 anos, eu vou contar mais em breve sobre isso, mas a pessoa não teve do meu lado para acontecer. E é muito difícil. É muito difícil você estar com uma pessoa do seu lado que ao mesmo tempo não tá, que não te apoia, que não te ajuda, que não vai no médico com você, sabe? Eu vou contar mais pra frente sobre isso, mas em resumo, é isso, gente. Procurem se informar, procurem estar do lado, procurem entender os sentimentos da pessoa com isso, que convive com isso. E tentem ajudar o máximo que puder, sabe? Apoiar, porque é difícil, gente, é difícil. Eu passei por muitas situações que, quando eu mais precisava, eu não tive quem estendesse a mão pra mim, porque ninguém entendia o que era, porque eu tava assim. Muita gente julgava, né? Achava que ou era falta de Deus, ou era falta de trabalhar. Gente, eu trabalhava. Então não justifica ser falta de trabalho, sabe? Falta do que fazer. Não justifica. Então achavam tudo, que era falta de tudo. Tentavam diagnosticar uma coisa que ninguém entendia o que era. Que só médico, só psicólogo, psiquiatra, para entender, para falar, para explicar. Porque a gente mesmo sente. Eu durante muito tempo eu não conseguia expressar aquilo que eu estava sentindo. Eu não conseguia falar de uma forma que as pessoas entendessem, que fosse claro, que fosse objetivo. Era tudo muito confuso, assim, até pra mim que estava sentindo, né? Então, eu passei com a primeira psiquiatra. Eu nunca tinha passado antes na vida, eu nunca tinha feito terapia. E comecei a tomar o primeiro medicamento. Não é fácil, porque, né, as primeiras semanas que você começa a tomar uma medicação para isso, ou para depressão, essas coisas, é complicado pelo efeito que dá no início, né? Porque, assim, é um corpo estranho que tá entrando em você. Você nunca tomou aquilo, você nunca, né? Nunca na sua vida você tomou uma medicação para isso, vamos dizer assim. Então, é complicado. O primeiro sintoma que eu tive foi muito enjoo, com o primeiro medicamento que eu tomei. Muito enjoo, assim, parecia que eu não tinha tomado e estava entrando em crise de novo, né? Aí foi estranho, foi esquisito, mas não pode desistir. Tem que continuar o tratamento, obedecer direitinho o que o médico pede, né? E ter as pessoas do lado apoiando. Eu só tive meu pai, que infelizmente já não está mais aqui. Tenho a minha mãe. Minha mãe, ela não entende ainda muito, mas ela me ajuda bastante, mesmo sem entender muita coisa. Agora, a pessoa que estava do meu lado, ela não entendia, não queria entender, que esse que era o pior. Eu não tive apoio, sabe? E, assim, até quando eu tomava a medicação, que dava aquele efeito ruim, eu não tinha pessoa do meu lado para segurar minha mão até passar. Era difícil, foi um período muito difícil. Aí depois foi trocado minha medicação, porque eu não me dei mesmo com essa medicação. E é normal, gente, às vezes você começar com uma medicação que você não vai se dar bem. Aí isso o médico vai pegar e vai trocar pra você, vai te orientar tudo direitinho. Nunca, jamais façam nada sem orientação médica, pelo amor de Deus, gente, isso eu peço. Nunca façam nada sem orientação médica, porque é muito perigoso. Esses medicamentos não são medicamentos assim que a gente toma no dia a dia para uma dor de cabeça, para uma dor de estômago, por exemplo, para uma gripe. E mesmo esses remédios comuns, né, que a gente fala para gripe, essas coisinhas assim, também são importantes ter
aí a orientação de um médico, né, de um profissional. Pode parecer bobagem, mas muitas vezes a pessoa não sabe, ela pode ter alergia a algum componente de algum medicamento, então é necessário sim ter orientação médica para tudo, por mais que pareça bobagem, mas para tudo. Enfim, e eu espero de coração, com os meus vídeos, poder ajudar de alguma forma, né, como eu estava falando no início do vídeo, ajudar quem precisa, ajudar, dar alguma orientação que às vezes a pessoa ainda não está conseguindo entender o que está sentindo, talvez se identifique com algo que eu esteja sentindo e aí consegue ter o norte do que fazer, do que, né? E sempre, independente de, não tô aqui para impor religião a ninguém, mas independente de religião, se você tem alguma crença, alguma fé, se apegue nela, que também é muito importante, gente, e ajuda demais, né? Porque em primeiro lugar a gente tem que pôr Deus, quem tem fé em Deus, né? Respeito quem não tenha, mas e em segundo lugar os médicos, a família depois, né? Porque assim, se você não tem alguém junto com você para te apoiar, não é que seja impossível, mas fica difícil, né? Eu sei que assim, por um bom tempo eu não tive muito assim apoio, porque as pessoas não entendiam. Aí eu comecei a ter o apoio do meu pai começou a entender, já começou a me ajudar, uma tia, a minha mãe. Agora quem estava do meu lado, que era meu atual ex-marido, não estava do meu lado. Mas enfim, esse vai ser um vídeo que eu vou deixar pro próximo, tá? E vou estar contando mais um pouquinho sobre mim, o que aconteceu no meu casamento, porque eu me separei, né? Que tá relacionado com a síndrome do pânico. E eu espero que vocês gostem desse primeiro vídeo, que vocês assistam com carinho, deixem seu like pra mim, se inscrevam no canal, que vão ter mais vídeos aí pra orientar, vídeos do meu dia a dia também, com os meus cachorros. Eu tenho 2 cachorros, eu vou mostrar eles pra vocês aí pelos próximos vídeos. E nunca desistam, porque tem jeito, tem tratamento, dá certo e a gente consegue vencer, tá bom? Beijo no coração de cada um, fiquem com Deus.